É bem verdade que hoje tá tudo muito confuso e a gente acaba se perguntando quem eu devo ser, quem Deus me chamou para ser. E o mundo impõe rótulos, as pessoas dizem que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Você acabou de aceitar Jesus e acaba se sentindo perdida e não sabe para onde ir. Mas nesse vídeo eu vou te ajudar a entender qual realmente é o seu propósito aqui nessa terra e quem Deus te chamou para ser. Se você não me conhece, eu sou a Esther e muito prazer. Eu tô com meu computador aqui, então eu vou estar olhando um pouquinho para baixo para poder citar alguns versículos para você. Aproximadamente há 10 anos atrás, eu iniciei a minha jornada com Deus. Nasci em um berço evangélico, em uma família cristã, mas no decorrer da minha vida eu me afastei de Deus por algum tempo. E esse é um assunto para outro vídeo. E aos meus 20 anos eu retornei e eu decidi me batizar e recomeçar a minha vida com Deus. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida por um todo. Quando eu retornei, eu tive que me encontrar, saber para onde ir, o que fazer. O Espírito Santo de Deus foi o meu guia, o meu alicerce, mas também é importante a gente ter pessoas no nosso caminho para nos ajudar. Então a igreja, o ciclo de convívio em que a gente está vivendo vai contribuir muito para isso. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então é muito importante que o ambiente, as pessoas que nós estejamos convivendo estejam falando a mesma língua que a gente, ou seja, estejam frequentando os mesmos ambientes. Por quê? Eu tive muita dificuldade. Quando eu estava voltando para a igreja, eu tinha amigos que estavam no mundo e amigos que eu estava na igreja. E os amigos do mundo me chamavam para sair, os amigos da igreja, né, sempre me levando para a igreja, para after, depois da igreja, fazer coisas legais, interessantes que me aproximavam de Deus. E já as pessoas do mundo, eles me afastavam de Deus, então eu tinha que fazer uma escolha. E a gente sabe que quando você está nesse processo, é um pouco difícil de você saber para onde ir, você fica com muita vontade de sair com seus amigos, de estar com seus amigos, nem é às vezes pela festa, pelo ambiente, mas pelas pessoas, porque nós precisamos de pessoas de um dos outros. E eu particularmente sou uma pessoa que amo estar reunida, então isso é muito importante para mim. Às vezes eu ficava perdida, né? E eu acabava saindo com essas pessoas, depois eu voltava com dor no meu coração, com remorso, então eu entendia que aquele não era mais um ambiente para mim. E foi então que eu consegui aos poucos me libertando e fixando o sol ali na igreja. E por mais que às vezes eu saía, eu não fazia nada de errado, não bebia, não fumava, mas estava com aquelas pessoas que naquele ambiente que não agradava a Deus, e eu sentia que o Espírito Santo estava dizendo para mim, não, esse lugar não é para você. Então é bem importante que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo quando ele fala ao nosso coração, não pensar que é só apenas, né, da coisa da nossa cabeça, mas que nós estejamos ali alinhados com o que Deus tem para nós. Em Gênesis 1:27 diz assim: "E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou." Ou seja, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos sal da terra e luz nesse mundo, então nós temos que ser diferentes. Você já chegou num ambiente e alguém disse assim: "Nossa, você é diferente, você tem uma luz diferente, você tem um brilho diferente." Isso não provém de mim, não provém de você, isso provém de Deus. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, então obviamente que nós somos diferentes. Isso requer que nós tenhamos traje diferente, modo de falar diferente, de sentar, de se vestir diferente. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele não habita em corpos impuros. E o que é impuro? É tudo aquilo que não é puro, que não é sagrado para Deus. Então é necessário que algumas transformações aconteçam tanto dentro da gente como fora. Eu lembro que assim que eu me batizei, eu mudei as minhas roupas, eu joguei tudo fora, short curto, roupa decotada, joguei tudo fora, porque eu pensava assim, o que não serve pra mim não serve pra ninguém. E comecei a mudar todas as minhas vestes. Eu lembro que na igreja que eu congregava, a gente tinha um pouquinho de dificuldade quando chegava culto de mocidade, essas coisas, porque as meninas gostavam de usar saia curtas. E eu comecei a usar saia bem longa. Mas não era feio, não. Eu vou tentar achar uma foto e colocar aqui pra vocês. Eram uns modelos assim bonitos, bem de crente. Não era a irmã do coque, não, mas era bem crente. E eu gostava, me sentia muito bonita, assim. E as meninas da minha igreja começaram a se vestir como eu. E até uma pastora me falou assim: "Olha, Esther, as meninas, elas se espelham em você e tudo mais." Assim, eu não tinha percebido isso, mas é importante que a gente seja, né, espelho para as outras pessoas, que as pessoas olhem para você, né, e falem assim: "Nossa, eu quero ser assim, eu quero me vestir assim." Então é importante que nós tenhamos trajes conforme a vontade de Deus. Não podemos se vestir de qualquer maneira.
porque os olhos do mundo estão sobre a gente. Então nós temos que honrar que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Em João 1,12 diz assim: mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu nome. Ou seja, a partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você se torna filho. Você é filha, você é amada, você é cuidada, você é zelada. E Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Você não está mais órfã, você tem um Deus que cuida e zela por você. Tão legal essa parte de você ser filho de Deus, que você começa a se conectar, você lê a Bíblia, você se sente cuidada, você se sente abraçada, você se sente que Deus está ali falando com você, zelando por você. Deus usa pessoas para falar com você, para te trazer esperança, para te trazer força. Quando você está triste, angustiada, Deus sempre traz uma palavra de conforto, porque agora você não está sozinha, você tem um Deus que cuida de você. Eu gosto muito do versículo de 1 Pedro 2,9, que diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos nas trevas, mas agora nós somos luz. Então, se você estava no mundo, se você fazia coisas conforme o mundo faz, agora você tem que fazer tudo diferente. Que agora você fala com uma luz. E quem é a luz? Luz é Deus, é Jesus, o Espírito Santo. E quando Deus habita em você, há transformação. Uma pessoa totalmente diferente de quem eu sou hoje. E pela misericórdia de Deus, pela transformação que Deus me fez, eu sou muito grata. E tudo é para a honra e a glória de Deus, porque se fosse por mim mesma, eu não seria essa Esther, eu seria completamente diferente. E eu me sinto muito mais feliz, eu sinto paz, eu sinto alegria, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio aos problemas, eu sei que Deus está no barco, que Ele está cuidando de tudo, porque a minha esperança não está nas coisas, nas circunstâncias, na Esther, no meu dinheiro, no meu trabalho, mas a minha esperança, ela está no Senhor, porque eu entendo que Ele é um Pai que me ama, que cuida de mim, e que se eu estou buscando a Ele em primeiro lugar, que eu estou honrando a Ele, Ele vai me honrar. E Ele disse ainda: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Ou seja, se você está passando por alguma coisa, está doendo, está machucando, faz parte do processo chamado vida. E o que a gente tem que fazer é não desanimar, é não desistir. Aí você começa a orar, coisas começam a acontecer. Ai, mas eu agora que eu comecei a orar, um monte de coisa começa a acontecer. Não é porque você começou a orar que as coisas estão acontecendo, que não é para você orar, pelo contrário. Se você está orando e as coisas começaram a acontecer, é porque os seus olhos espirituais estão se abrindo e você está começando a enxergar coisas que você não enxergava antes. E ou seja, o Espírito Santo de Deus está te dando visão para você ver que o mundo espiritual, ele é real. Assim como existiam os anjos do bem te rodeando, te guardando, te livrando, te dando sabedoria, existem os anjos do mal ao seu derredor, tramando para tragar, para te destruir. Mas quando você aceita Jesus, quando você renuncia ao pecado, Deus, os anjos de Deus, eles estão te protegendo. E as escolhas que você faz, elas sempre vão te levar para mais perto de Deus ou para distante. Você quem decide qual lado que você quer estar. E é por isso mesmo que nós temos que ter esse discernimento para saber, nós estamos sendo quem Deus nos chamou para ser, ou nós estamos sendo aquilo que nós queremos ser? Porque para ser o que Deus nos chamou para ser, é necessário renúncia, é necessário oração, é necessário jejum, é necessário leitura da palavra diária. Você ali se alimenta todos os dias? Você come comida todos os dias? A palavra de Deus é um alimento e a gente precisa comer todo santo dia. Porque a Esther não é uma pessoa boa. Quem me torna bom é Deus, é a palavra de Deus que me vivifica todos os dias, que me transforma, é minha oração, é minha comunicação, é meu relacionamento com Deus que me dá estratégias para vencer as dificuldades do dia a dia, é o jejum que purifica meu espírito para que eu não vença, para que a minha carne não habite em mim. Então, para que nós sejamos quem Deus nos chamou para ser, é necessário renúncias, é necessário sacrifícios, mas sacrifícios que agradam a Deus, que faz a gente ter paz. Paz em meio ao caos. Esse é o segredo que você está na plenitude da vontade de Deus. Porque, olha, eu já passei por tantas coisas na minha vida que só Deus. Mas eu sabia que no final ia dar certo. E sempre deu. Esse é o resultado de eu estar aqui hoje. Porque no final sempre dá certo. Quando você não pode fazer mais nada, Deus vem e faz assim, ó. Mostra que a sua vida está no comando dele. Que você dá os passos, faz as escolhas, mas o Senhor é quem direciona os seus caminhos. Em Jeremias 1:5 diz assim: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei.
as nações te dei profeta. Aqui é quando Deus estava falando com Jeremias, falando que ele seria um profeta. E assim é conosco. Deus nos conhece desde o ventre. Deus te conhecia desde antes mesmo de você chegar a esse mundo. Então, você não está sozinha, você não é qualquer pessoa, você não está isolada, desamparada. Ah, mas por que fulano pode? Por que fulano faz? Por que que eu não? Porque Deus separou algo especial para você. O que Deus tem para você é seu. Não é de fulano, não é de ciclano, mas é seu. Mas há um tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. E para viver as coisas de Deus, no tempo de Deus, é necessário esperar. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Paciência é a chave da vitória. Eu sei que não é fácil esperar. Ninguém gosta de esperar. Eu não gosto de esperar. Você provavelmente não. Nós estamos num mundo imediatista que quer tudo para ontem. Porém, o mundo de Deus, o tempo de Deus é diferente do seu e é diferente do meu. E é necessário paciência no Senhor. Quer ser quem Deus te chamou para ser, seja paciente. Vou te contar uma coisa. Quando eu me reconciliei com Deus, eu tinha um hábito de falar palavrão. Isso me incomodava. Passou a me incomodar muito. E às vezes eu não queria falar, e eu acabava falando. Como Paulo diz, o bem que quero fazer, este não faço, mas o mal que eu não quero, este pratico, porque a nossa carne, ela está ali a todo tempo, né? Mas o Santo de Deus que vive em nós tem que ser mais forte. E aí, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a jejuar em prol disso, para que Deus me desse sabedoria no meu falar, no meu modo de se expressar. E olha, parece que no começo, assim, acontecia um monte de coisa pra me testar. E aí eu começava, em vez de falar, eu ficava, né? "Ah!" E aos poucos as coisas foram indo, foi melhorando. Eu tinha um modo autoritário de falar, de se expressar. E de repente eu não conseguia ver os resultados, mas as pessoas começaram a me falar: Nossa, Esther, como você fala doce, como você é meiga. Eu amo a forma que você se expressa, a forma de você se ensinar. Isso é porque a Esther é boa? Obviamente que não. É porque Deus é quem transforma, quem cura, que liberta, que faz as coisas velhas novas, que faz o vaso velho novo. É Deus. É para honra e a glória de Deus. Mas eu dei o primeiro passo. Eu orei, eu jejuei, eu sacrifiquei para que hoje eu pudesse ser quem o Senhor me chamou para ser. Então, se existe algo em você que está te distanciando de Deus, que existe algo que é necessário mudança, não sei o que pode ser, mas existem muitas coisas hoje, às vezes o celular, às vezes pornografia, às vezes coisas que Deus não se, que, né, filmes, novelas, fofocas, coisas que te afastam de Deus. Ore e jejue para que Deus te liberte, porque Deus pode fazer todas as coisas. Em Colossenses 3, capítulo 3 diz assim: Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Ou seja, né, o nosso coração ele precisa estar focado nas coisas que são de Deus, que são dos céus, e não nas coisas da terra. Tem muitas coisas que nos afastam de ouvir a voz de Deus, de viver momentos com Deus. Muito tempo no celular. O que você assiste no celular? Quem são as pessoas que você segue nas suas redes sociais? São pessoas que estão próximas de Deus? São pessoas que vivem uma vida com Deus ou são pessoas do mundo? O que você assiste são coisas que glorificam a Deus ou que glorificam o mundo? Então, é muito importante que você tenha essa balança, que tenha ciência se você está sendo, né, seguindo para o caminho que Deus te chamou para ser ou se você está num caminho que não está te levando para perto de Deus. E tem muitas meninas que eu vejo que me fazem perguntas no Instagram, mas quando eu entro no Instagram, tá seguindo Anitta, tá seguindo Luísa Sonza, tá seguindo Priscila Alcântara. Então, olha, honestamente, se você está nesse lado, você está num lado que não agrada a Deus. Você está fazendo coisas que estão te levando para um lado oposto daquilo que Deus te chamou para ser. E se você quer realmente ter uma vida com Deus, ser quem Deus te chamou para ser, me desculpe te falar isso, mas vai ser necessário muita renúncia. Muita. Vai ser necessário abrir mão de muita coisa. E essa decisão é sua. Né? Se você quer ter uma vida com Deus, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida sagrada em Deus, é necessário. 2 Coríntios 5,7 diz assim: Porque andamos por fé e não por vista. Eu amo esse versículo. Inclusive, a minha amiga Larissa um livro com esse título. E não por vista. E, inclusive, vai chegar aqui pra mim e eu vou começar a falar dele com vocês, porque eu tenho certeza que vai ser um livro maravilhoso. Eu amo esse versículo porque a minha vida, ela é sobre fé. É sobre fé. Eu até me emociono porque
eu não chegaria onde eu estou por mim. Eu não seria quem eu sou pela Esther, mas pela minha fé. Tudo que eu fui fazer na minha vida sempre foi com muita fé. E sempre orando muito e pedindo muita direção de Deus. Pedindo para Deus, Deus, é isso que o Senhor quer para mim? Isso te agrada? Vai deixar o Senhor feliz? Vai estar unido com o propósito que o Senhor tem para mim? E muitas vezes eu recebi nãos. Muitos nãos. E doeu muito, mas eu sabia que era melhor obedecer, porque dar com Deus é sobre obediência. A minha mãe costumava dizer assim, né? É melhor obedecer do que sacrificar. E realmente é. A linguagem do amor de Deus, eu já ouvi dizer que é obediência. Ser a Deus é andar por fé. Então, o que eu quero dizer para você hoje, não ande por vista, por aquilo que os seus olhos estão vendo. Ande por fé, porque a fé, ela move montanhas. A Bíblia diz que a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para esse montanha mover daqui para lá, ela vai mover. E quais são as montanhas que a gente enfrenta? Não são montanhas reais, né, que você pega a montanha e move de um lado para o outro, mas a Bíblia está falando sobre os nossos problemas, nossas dificuldades, que se nós tivermos fé, nós venceremos cada uma delas. E a nossa fé, ela tem que estar alinhada com aquilo que Deus separou para cada um de nós. Então é preciso andar em obediência. Porque para hoje, se você quer ser uma mulher que anda conforme a vontade de Deus, ser a mulher que Deus te chamou para ser, siga a base, esses versículos que eu falei. Ande conforme a vontade de Deus. Não ande por vista, ande por fé. Seja obediente, seja resiliente. Não desanime. Saiba que você é filha amada de um Deus criador, tem imagem e semelhança de Deus. Ele te ama sobre todas as coisas quando ele entregou o único filho dele por amor a você. E que todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A partir do momento que você aceitou Jesus como seu único e salvador. Tudo se fez novo. Você é uma nova pessoa. Quanto à vida, há esperança. Coisas lindas tem o Senhor para você. Se você gostou desse vídeo, me deixa saber aqui embaixo. Curte, compartilha com alguém especial esse vídeo e também não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo para você e até mais. Tchau!